Hoje, a medicina tradicional já está acatando muito a medicina germânica, essa medicina integrativa. E por que terapeuta do método CIB? O que é método CIB? Então, saúde integrativa biológica. O método CIB, ele foi criado pelo Dr. Alan Borges, e ele é o grande criador, um osteopata, neurocientista, e ele é baseado na medicina germânica, e todas as nossas doenças, ela vem de fundo emocional. E como essas terapias que você está colocando pode se impactar no nosso dia a dia, no dia a dia do seu cliente? Olha, na massagem, que no entanto já ontem fez 19 anos que eu estou dentro da massoterapia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Se eu estou chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar, em eletrodoméstico, móveis. Quer deixar sua casa bonita, aconchegante? Móveis Plaza. E como vocês sabem, todas as quarta-feiras nós trazemos um convidado muito especial. Ele vai falar da sua trajetória de vida, profissional, pessoal, e sempre nós acreditamos que vai servir de inspiração para você. Aí isso nos alegra muito. E hoje nós vamos chegar neste momento no nosso quadro Vozes de Sabedoria. E o episódio de hoje, a nossa convidada é uma convidada, olha aí, uma mulher. É um exemplo de dedicação. Empresária, empreendedora, ela é proprietária do Espaço Clínico Equilibriums, guarde esse nome, um ambiente voltado para o bem-estar e saúde integral, guarde também essa palavra. Como massoterapeuta e terapeuta do método CIB, ela utiliza diferentes técnicas para promover o equilíbrio físico e emocional de todos os seus clientes. Além disso, olha de quem eu estou falando, da Marilene Nonato Lampugnani. É esse nome, você já deve ter visto falar sobre ela. Ela trata com essas técnicas de promover, como eu disse, físico. E, além disso, ela atua como coordenadora do núcleo do Sicredi e também como modelo comercial. E o que adiciona mais uma faceta à sua trajetória. Olha que trajetória linda, evidenciando sua presença marcante em diferentes setores. E eu quero dizer mais para você. A Marilene é uma profissional que inspira por sua capacidade de conciliar diversas áreas e continuar impactando vidas no seu trabalho. Então, Marilene, seja muito bem-vinda. Eu e minha equipe estamos muito felizes pelo seu sim. Bom dia. Eu que estou aqui já emocionada, né? Oh. Tanta coisa linda, nem sabia qual era tudo isso, mas eu me sinto honrada em estar aqui, assistir os outros episódios. Opa, que bom! E eu olhei e falei assim, que grandeza, que riqueza. E quando eu vi o convite lá, eu vibrei. Eu não acredito que eu estou no meio de toda essa grandeza, de pessoas grandes, maravilhosas. E aqui estou eu. Aí estamos, né, muito felizes. E sempre nós temos um costume de dar um presente, um mimo para os nossos convidados. Eu amo. E o teu presente diz que está na sua frente. Essa caneca que tem o slogan do nosso programa, Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Maravilhosa. Eu amo essa loja, gente. Eu sou cliente da Capricho. Opa! E é realmente um capricho, né?
vale a pena. E isso é o patrocínio da Capricho, como você disse. Se você quer dar um presente personalizado, procure a Capricho. E a Capricho fica aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul, aqui ao lado do Correio. E a gente fica assim muito feliz. Sempre eu digo, Marilene, que na nossa vida a busca pelo bem-estar é uma constante, né? Que leva um equilíbrio emocional para as pessoas. E eu quero dizer para você que nós já tivemos uma convidada aqui também que falou desse equilíbrio que a pessoa deve ter, que é a Valdete, é um dos episódios anteriores. Ela é biomédica, homeopata. Maravilhosa. Então, a gente sempre traz pessoas assim. E a massoterapia e o método CIB, sua abordagem que promove relaxamento, alívio de dores e transformação emocional, é o método que você segue, né? Isso. E o que te inspirou, Marilene, a escolher esse método? Então, a massoterapia, ela caiu como de paraquedas. E olha que eu gosto de paraquedas. Opa! Ela caiu como um paraquedas na minha vida. Não imaginava, e eu tenho até uma história que me ensinou muito sobre não julgar, porque eu atuava como ainda estudante da área de enfermagem. Sim. E apaixonada por enfermagem, inclusive por centro cirúrgico. Mas eu tenho um probleminha visual, que eu enfrento ele, e esse problema eu venho enfrentando ele desde de criança, mas não sabia, né? Eu não identificava o meu problema. E a partir do momento que eu me tornei adulta, esse problema foi ficando acentuado. Da visão, da visão. E eu fui perdendo a visão. E eu estava nesse processo, cirurgiando. Sou transplantada, minhas 2 córneas são transplantadas. Nossa, eu não sabia, olha. Meus 2 olhos são, ao todo, eu tenho 15 cirurgias nos olhos. E em meio a isso, de 95 até 2014, eu passei por esses processos de cirurgia, de 15 cirurgias aí, inclusive 2 transplantes, né? Aí vale até a pena falar da questão de doação, né, Marilene? De doação de órgãos. De órgãos. É um tema que eu acredito que vale muito a pena, que eu estou correndo atrás para que a gente possa trazer captação de órgãos para a nossa cidade de Dourados. Dourados hoje é a 2ª cidade maior do estado. Sim. E, infelizmente, né, as mortes acontecem e eu vejo que não precisa ser um adeus. Pode ficar uma parte. Olha só, minha córnea do olho direito, eu recebi ela em 95, e a minha córnea do olho esquerdo eu recebi ela em 98. Então, um garoto de 14 anos e uma garota de 19 anos foram os meus doadores. E eles vivem em mim até hoje. Nossa, um pedaço desse jovem está em você para você continuar viva. Isso. Enxergando. E todos os dias da minha vida, quando eu me olho no espelho, todos os dias, sem faltar nenhum deles, quando eu me vejo no espelho, eu agradeço, eu honro essas vidas que eu nem conheci. E eu honro os pais, os familiares que permitiram com que eu pudesse estar aqui hoje desfrutando, né, das belezas da vida. E ver a sua beleza, né? E ver também a minha beleza, né? Então eu vejo assim que é um tema muito importante, muito pouco falado, muito pouco divulgado. E eu estou aí pleiteando mais um transplante. A minha situação hoje é bem delicada, né? Eu passei por uma dengue muito violenta, vai fazer 2 anos agora em abril. Eu lembro. Mas eu vejo uma coisa muito linda, me trouxe uma sequela, mas eu digo que essa sequela ela tem um nome: efeito colateral de um grande milagre. As minhas plaquetas chegaram a 8.000 quando eu tive essa dengue, foi uma dengue hemorrágica, e o meu corpo entrou em estado de morte. Então, minhas córneas,
entender o que eu tinha morrido. Nossa, olha. Nesse processo, quando o grande start de Deus veio sobre a minha vida e me permitiu estar aqui, eu acredito que por muitos e longos anos, Com certeza. que o milagre é perfeito. O milagre é perfeito. E aí as minhas córneas, como eram transplantadas, elas não têm vascularização suficiente para chegar à mensagem que eu estou viva. Que você tá... Isso. Então você enfrenta esse problema aí, né? No dia a dia. Eu enfrento esse problema e ele tem se agravado muito nos últimos meses. E tem uma fila que eu estou do estado, tem 346 pessoas na minha frente. E o que acontece? Hoje, a minha córnea esquerda está morrendo numa velocidade um pouco maior que a direita e começou a faltar circulação, né, oxigenação nessa córnea, para nutrir. Então, o caso ficou muito grave porque eu tenho pouco tempo, eu tenho meses aí, pelo último exame que foi feito, a doutora disse assim, no máximo até abril, a sua córnea não vai ter mais vida. E aí começa a complicar o resto desse globo ocular que ainda está saudável. Você que está nos seguindo agora, que de repente nunca pensou em ser um doador, quem sabe a doação vai servir para a Marilene, não é, Marilene? Pois é, eu penso assim que é um tema, né, sensível, mas que é muito louvável, muito honrado e com um respeito muito grande é feito isso. Feitura, né? E eu não sei de onde virá, quando virá, tudo indica que vai ser fora do nosso estado, que eu vou ter que passar por essa cirurgia, mas eu vejo assim que Deus está no controle de tudo. Sim. E eu acredito em um grande propósito, porque eu vim de lá na última consulta, foi dia 24 de janeiro, e eu vim, não vou mentir, bem abalada. Eu imagino. Só que 2 dias depois, eu comecei a ter uma vontade ardente dentro do meu coração de mover uma ação. E eu estou movendo, já procurei autoridades da cidade de Dourados. Sim. E eu tive uma boa resposta, eu estou sendo bem assistida. Sim. E eu acredito que em breve nós teremos um polo de captação de órgãos e não vai ser totalmente um adeus, né? Que pessoas que doarem os seus órgãos poderão viver em outras pessoas. Em outras pessoas. Eu falo que Deus é muito providente, né? Uma pergunta que eu fiz essa declaração e vejo também, tá toda a minha equipe aqui para a gente pensar nesse tema e trazer. E por que terapeuta do método CIB? O que é método CIB? Então, saúde integrativa biológica. O método CIB, ele foi criado pelo Dr. Alan Borges, e ele é o grande criador, um osteopata, neurocientista, e ele é baseado na medicina germânica, e tudo assim com muitos artigos, comprovado com exames de imagem, sabe? É uma seriedade muito grande e uma riqueza muito grande. Hoje, a medicina tradicional já está acatando muito a medicina germânica, essa medicina integrativa. Quando a medicina tradicional não consegue dar uma resposta, medicina integrativa ela entra. Porque assim, quando a nossa alma é ferida, o nosso corpo fala. Todas as nossas doenças, ela vem de fundo emocional. A não ser as doenças epidemiológicas, as de trauma, que é acidente, né? E as por envenenamento. O restante, todas vêm de fundo emocional. Então é aí que entra a saúde integrativa biológica, que eu estou novinha, né, nesse processo, há 2 anos que eu venho dentro da neurociência. Estudar cérebro não é fácil, mas é fantástico. Eu imagino. Marilene, e como essas terapias que você está colocando pode se impactar no nosso dia a dia, no dia a dia do seu cliente? Olha, na massagem, que no entanto já ontem fez 19 anos que eu estou dentro da massoterapia.
foi quando eu não pude seguir a minha carreira de enfermeira. E eu me especializando em centro cirúrgico e eu não pude dar continuidade. Por conta da... E foi aí que eu até disse no começo desse meu pré-julgamento, porque me falaram assim, você já pensou em ser massoterapeuta? E eu me envergonho até hoje da forma que eu pensava. Eu dizia assim, quando não se é mais nada na vida, se torna um massoterapeuta. Olha... Daí você jogou lá para baixo, né? O meu sonho alto. E hoje eu aqui, completando 19 anos de profissão, e eu tenho certeza que é um dos chamados dentro do meu propósito de vida, porque quando eu toco em uma pessoa, olha, só de falar. Aqui também, estamos nos arrepiando. Quando eu toco em uma pessoa, é mágico. É uma coisa assim que, por mais que eu tivesse palavras, eu não consigo descrever tamanha beleza. E eu queria te perguntar, qual a satisfação que você tem, né, nisso aí? Você já me responde, olha a conexão que nós estamos. É mágico, né? A hora que você falou, eu estou arrepiada também. E para quem recebe, claro que o primeiro toque abrange uma área que a pessoa não vê, que desenvolve em nós ocitocina. A ocitocina é o hormônio da cura. Muito importante. Ela falou isso aí. Gente, a ocitocina é uma coisa assim extraordinária. Todo mamífero, sendo racional ou não, a gente está falando de nós, do nosso gatinho, do cachorro, todo mamífero, ele precisa ser tocado. Se ele gosta de toque, é totalmente funcional. O toque promove cura emocional, o toque promove acolhimento, aconchego, a sensação de não estar sozinho. Eu até cito, e aí eu misturo massoterapia com o método CIB. Sim. Tem um hospital, e esse hospital foi um hospital que teve menor índice de morte no Covid, porque ele teve uma pegada diferente. Esse hospital eu estou tentando lembrar aqui a cidade, que é do norte, eu me lembro e eu digo para você, mas o que eles faziam? Quando o paciente estava muito ruim nesse hospital e ele tinha que ir para a UTI, era feito o seguinte, pegava uma luva de uma forma estratégica e colocava uma água aquecida dentro, uma água quentinha dentro dessa luva de procedimento. Sim. E aí ia e encaixava na mão desse paciente dentro da UTI, que ele estava entubado, né? Então ele estava de forma inconsciente ali. Sim. E aí aquela luva, ela gerava um toque. Olha. E esse toque, ele vai muito além do que a gente pode imaginar. Que se diz TCR, túbulo coletor renal, é o fato de que quando nós nos sentimos sozinhos e abandonados, nós desenvolvemos e acionamos o túbulo coletor renal que nos faz sentir abandonados. E a sensação de abandono, ela nos causa medo da morte. E o medo da morte, ela é sentida no pulmão. Então, medo de morrer, você vai ter um problema pulmonar. Então, olha a estratégia. Rolim de Moura, o nome da cidade. Da cidade, assim. Que o doutor, que é o diretor desse hospital, ele também aplica o método CIB, é um companheiro nosso aí, terapeuta, né, dentro desse método, e ele criou toda essa estratégia através do Dr. Alan Borges, que foi o nosso mentor, né? Sim. E as perdas foram muito pequenas nesse hospital. Marilene, você me fez recordar, até eu dei um testemunho dentro do nosso quadro Hora Mais com Lourdes Estudantes, tem um quadro que se chama Café que Liberta Superando as Tribulações. E eu dei um testemunho, você falando do toque, aí eu entrei em coma, e quando eu voltei do coma, que eu levei um tiro, o meu médico perguntou assim, Lourdes, você morreu. Eu tive um espaço que eu fiquei sem nenhum sinal vital, quase 1 hora. Ele falou, você atravessou para o outro lado. O que você viu?
Eu disse, eu não vi luz, não vi estrada, eu não vi nada. Mas tinha uma mão que me segurava. Era o senhor? Ele falou, imagina, ele era um jovem, 26 anos, brincalhão. Imagina, você estava aqui jogado para cá, né? E eu olhando, você cortada, né? E você traz aí a água quente, o método CIB, né? O aquecimento na Covid. Sim. Isso me fez lembrar desse que eu passei. Não era água quente, mas nós sabemos a mão quem que segurava, né? A mão quente que estava ali, estava ali segurando. Cheia de energia, de vida. Era a mão do mesmo Senhor. E aí acontece toda essa beleza por dentro. Se tivesse um exame de imagem no momento, não ia mostrar. Até mostraria. Mostraria. Agora, a pessoa pensa, às vezes, que é só o toque. E o que o toque faz de forma superficial? Ele alivia dores na musculatura, porque nós temos edemas, né? Nós temos essas contraturas que fazem com que provoca espasmos musculares, né? Uhum. Então, esses espasmos é aquela rigidez que você pega aqui e, de repente, quando você vê, você está com torcicolo. Sim. Mas a pessoa pensa que é só aquilo. Por trás daquilo ali, o que aflorou tem consequências lá atrás. Tem consequências que veio de dentro para fora. Entendi. E no teu emocional, o que gerou ali é o amor, é o companheirismo, é você se sentir que não está sozinho. Ô Marilene, e para quem quer conhecer melhor o método CIB, o que você aconselharia? Olha, primeiro, sigam as redes sociais, Dr. Alan Borges, é o criador do método CIB, um osteopata extraordinário, um neurocientista, que olha, não dá nem para descrever o tamanho da inteligência. Eu vivo fazendo cursos, né? Repasso. Sim. Ele também tem vários cursos. Eu não quero ser terapeuta. Tudo bem. Cursos de inteligência emocional, ele disponibiliza. Você diria para as pessoas individualmente, mesmo que não quer ser um profissional. Sim. E sempre eu tenho o contato de quando tem esses cursos, né? A gente pode estar disponibilizando. Ótimo. Quem quiser também me seguir, porque sempre quando tem esses cursos eu estou divulgando no meu Insta, né? Sim. Tá lá Marilene Equilibriums. Então a gente tem essas ferramentas aí hoje pela rede social. E tem também 2 terapeutas maravilhosas que sou eu e a minha filha, porque quem me levou para o método CIB foi a minha filha. Olha. A minha filha é uma osteopata, é fisioterapeuta e osteopata, e ela teve o contato com a medicina germânica muito antes que eu. Olha. E eu via que ela apresentava mudanças dia após dia, cada dia melhor, um ser humano assim incrível. E que passar pelas mãos dela era diferenciada. E eu não estou aqui falando como mãe, como paciente. Certo. Até que, nessa experiência de morte, no leito do hospital, com as plaquetas lá embaixo, uma dengue hemorrágica, PCR, túbulo coletor renal ativado. Então, raramente, quando uma pessoa ativa o túbulo coletor renal, ele volta para essa vida. E você está aí. A experiência que eu tive com o método CIB foi, assim, extraordinária. Eu sei que tudo vem de Deus, Deus permitiu que ela fosse lá e tocasse em mim, e ela chegou, fez um toque, uma manobra. E aquela manobra, na hora, é como se tivesse colocado uma bateria, sabe? E recarregado o que estava zerando. Eu sempre digo dentro dessa tua fala assim, Deus é tão infinito, mas que Ele precisa de nós, das nossas mãos, dos nossos olhos. Ele nos usa. Ele nos usa, né? E você vem e fala isso aí desse toque da sua filha. E, Marilene, e tem algum caso que você poderia compartilhar, não precisa dizer nome, mas de um paciente que passou pelo esse método? Então, eu uso até esse meu caso, porque foi assim, eu estou usando eu mesmo para dizer, né, o quanto impactou, porque quando eu saí daquele leito de hospital, porque no momento que ela fez, no outro dia, eu desativei o túbulo coletor renal e eu comecei a desinchar. E aí,
o meu rim voltou a funcionar. E quando eu saí, eu demorei 4 ou 5 meses para conseguir mesmo me restabelecer. Mas aquilo me intrigou e eu disse para ela assim: o que você fez que eu voltei? E ela disse assim: eu ainda vou te levar e você vai entender. 2 meses depois daquele toque, eu estava numa sala fechada, com vários colegas, começando o meu módulo número 1, mas eu ainda tinha um processo muito grande. Eu tinha ficado com um trauma de ambientes fechados, por causa do meu, estar no hospital. Sim. E eu passei o dia inteirinho chegando óleo essencial de tangerina, que ajudava eu a respirar, mas com muita falta de ar. E ouvindo o doutor, na distância que nós estamos aqui. Sim. Porque eu sempre fui primeira carteira. Uhum. Disciplinada? Sei. Não, falta de visão. Acho que eu era disciplinada. Mas eu olhando para o doutor com uma dificuldade muito grande em respirar. O dia inteiro, porque o curso é bem extenso. No segundo dia de curso, lá estava eu com meu olhinho e eu o dia inteiro com falta de ar por estar naquele lugar fechado. E a única coisa que me consolava naquele momento é que se tudo desse muito errado, eu estava no meio de feras ali, né? Ali tem médico, vários médicos têm estaria feito. Bem assistida. Eu estaria bem assistida, porque eu tinha certeza que algo ruim eu ia parar de respirar. Nossa. E eu estava ali superando os meus limites, porque eu fui em busca daquele toque para entender. E no segundo dia de curso, quando estava concluindo aquele dia, o doutor fez uma dinâmica conosco. E naquela dinâmica, você não vai acreditar, eu me libertei da falta de ar e do trauma de estar fechada. Olha aí, quero me dirigir a você que está nos acompanhando. Como é importante ir em busca também de informação, né? Você viu, passou um processo. E, Marilene, administrar um espaço clínico requer, sim, visão de estratégia, de tantas outras coisas, dedicação, resiliência, no caso, como você está, né? Empreender na área da saúde, eu acredito que seja exige conhecimento, né? E falando do seu espaço, o que é o espaço clínico Equilíbrios? Olha, eu me emociono quando eu falo do meu espaço, porque eu nem sonhei com o tamanho do espaço que eu tenho. As coisas foram acontecendo. Quando eu fui para a massoterapia, eu queria melhorar a renda de casa. Sim. Meu esposo é agricultor, e sabe que a agricultura, ora está no pico, ora está cai, aqui embaixo. Verdade. E eu queria, na verdade, ter uma renda extra, porque meu sonho era dar formação para os meus filhos. Certo. Eu tenho 3 filhos. E graças a Deus conseguiu. 3 DRs, tem um que está no forninho aí, né? Em julho conclui o curso, o último, né? Pode falar o nome e os cursos, que é importante. Meu filho primogênito é o Dr. Luiz Augusto. Isso, meu companheiro de profissão do meu filho. Que está na área de Direito. Sim, bom profissional. A minha segunda filha, a doutora Luana Lampugnani. Sim. Né? Que também tem mãos que curam, que promovem cura. E vem meu terceiro filho, que ainda não é doutor, mas está quase, né? Chegando. Ele está concluindo medicina, está em Sinop, na Universidade Federal de Sinop. Olha. E em julho encerra essa jornada. Né? E era isso que eu comecei, porque o meu sonho... aumentar a renda. Aumentar a renda, porque... profissionalizar os filhos. E aí, eu almejava alguma coisa assim. E as coisas foram acontecendo. Tanto é que eu comecei numa despensa da minha casa, eu era de Montese. E eu comecei em cima de uma mesa, que eu dei ela para minha filha. Sim. Botei um colchãozinho em cima e foi ali que eu comecei. Então, eu olhar para o meu espaço hoje, eu olho para a minha trajetória, que tanta coisa se passou, que tanto de resiliência teve. Foi lágrimas, foi risos.
E eu vejo assim, que é um espaço ungido, é uma porta que Deus abriu, Sim. e que ela emana, de fato, o amor de Deus, o amor que cura, o amor que acolhe, o amor que transforma e o amor que liberta. Esse é o espaço Equilíbrios. Veja bem, eu preciso falar isso para você que está nos seguindo. Então, não é apenas fazer 4 paredes ou dividir em lugares, mas levar algo a mais, como ela bem disse, a nossa entrevistada de hoje, né? Deus que acolhe. Ô, Marilene, mas eu imagino, igual você já colocou um pouco, né? Teve lágrimas, dificuldades, tanta coisa. E quais, assim, os maiores fatos que dificultou para você chegar, que você enfrentou até abrir o que ele é hoje que nós conhecemos? Olha, você sabe que a mulher ainda, para ganhar espaço, ela tem que provar a capacidade dela, né? Infelizmente, é uma realidade que ainda acontece. E, segundo os estudos da ONU, nós vamos levar 300 anos para chegar na equidade, né? E nós estamos aí numa luta, brigando para que isso aconteça bem mais rápido. Que nós possamos surpreender a ONU. Eu acredito nisso, com a força de nós mulheres. Sim. Uma empoderando a outra. Uma empoderando a outra. E então, assim, o desafio, o meu maior desafio, uma foi ser mulher, uma mulher pequena para fazer o trabalho que eu faço. Pequena em estatura, mas grande. Porque eu lembro que quando eu fui divulgar o meu trabalho, naquele tempo não tinha as mídias, WhatsApp, não tinha nada disso. Eu lembro que eu mandei imprimir uns folderzinhos e eu saí aqui em Itaporã divulgando. E eu nem era de Itaporã, eu era do interior. Agora eu sou da cidade grande, eu era do distrito de Montese. E eu saí divulgando e eu lembro que eu entreguei, e foi meu primeiro cliente. Ele era um apaixonado pela massagem, eu não sabia. E eu entreguei esse folderzinho e ele disse assim: nossa, eu gosto muito de massagem, eu vou ligar e vou marcar. E eu disse assim: pois é, nós vamos esperar o senhor. E aí, eu era 10 quilos menor do que eu sou hoje. Nossa, minhãozinha mesmo. E aquele senhor, grande, uma musculatura avantajada, quando chega, liga, né? Marca. Quando ele chegou, que ele me viu, ele pensou, ela é a secretária, por isso que ela estava divulgando na rua. Não é a proprietária, não é a profissional. E aí ele disse assim, eu vim para massagem, a pessoa já está atendendo? E eu disse para ele assim, a pessoa sou eu. E sabe que ele não falou para mim na hora, mas eu ouvi assim. Ele falou, ele despencou, ele despencou, acho que ele pensou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Um apaixonado e um homem que já tinha um conhecimento sobre o que era massagem. Sim. E aí, ele deitou na maca, e antes que eu virasse ele de decúbito ventral, sim, ele disse assim, eu tenho que expor o meu julgamento. Eu pensei que você não daria conta, porque eu sou um paciente grande, e você é tão pequena, e eu não sei de onde vem tanta força e tantas manobras, né? Sim. Então, esse era o meu primeiro desafio, que é o impacto do tamanho. Do cliente com a sua visão. O segundo desafio, vamos falar bem a verdade, que santo de casa não faz milagre. Infelizmente é assim, né? Por isso que a gente tem que ir empoderando umas às outras, né? Nos locais nossos, para que isso é muito importante, a gente divulgar o trabalho da outra, a potência que tem na outra. Porque assim, o que acontece? Eu tenho ela até hoje, hoje ela é minha amiga e cliente, ela é minha paciente há 16 anos. A filha dela foi fazer uma sessão de massagem comigo antes dela e adorou. Gostou e disse assim, mãe, pai, eu quero levar vocês para fazer a massagem, foi a melhor massagem que eu recebi até hoje. E ela disse assim, e da onde que é profissional? E ela disse assim, olha, ela veio de Montese, porque na época eu morava em Montese e trabalhava aqui. Eu trabalhei 2 anos, eu alugava o espaço e eu trabalhei 2 anos, mas morando lá. E quando essa filha disse para a mãe que eu era de Montese, a mãe disse assim, nossa, será que presta?
Olha aí, olha o julgamento. E ela disse assim: nossa, seria bom se viesse de um grande centro, de Campo Grande para lá. O que essa pessoa de Montese pode oferecer? Então, foi um desafio muito grande, porque assim, não importa de onde você é, mas aonde você vai buscar o conhecimento. Exato. Olha aí, mais uma dica para você, não importa. De repente você está pensando, eu moro numa fazenda, lá no cantinho, num sítio. Mas a formação, né? E, Marilene, diante disso aí, quais as estratégias que você considera, assim, essencial dentro da sua área para quem quer empreender? Alguém que está te olhando agora. Não tem outro caminho. Conhecimento, ousadia e persistência. Sabe por quê? Tem muita gente com conhecimento, mas muito maior que o meu. Que eu olho assim, eu fico encantada. Eu tinha, porque esse amigo já não está entre nós, né? Já partiu Sim. desse mundo. Mas eu tinha um amigo que eu achava ele assim uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Muito assim, é como se fosse um computador ambulante. É como se fosse o Google nos dias de hoje. Sim. Mas ele tinha conhecimento. E aí você me pergunta, o que ele fez para a humanidade, o que ele mudou na humanidade? E infelizmente, mesmo amando muito esse amigo que já se foi, eu não consigo dizer para você. Sabe por quê? O que faltou nele foi a ousadia. De transmitir, de repassar, seria isso? Não, a ousadia de ir e fazer o E que ele fazer o que sabia, ele sabia. porque ele tinha medo. Oh, meu Deus. O medo impediu ele de montar tanta coisa que ele Que ele comandava. sabia. Então ele tinha um conhecimento teórico, mas que ele não conseguiu romper o medo e fazer com que a ousadia dele e a coragem fosse maior que o medo. Entende? Entendi. Então, se você tem o conhecimento, você tem que ser ousado para colocar ele em prática. Outra coisa é você entender que não é fácil. Não é chegar ali que vai dar tudo Não. certo, vai ter os empecilhos. Os empecilhos. E eles vêm, e vêm assim um sobre o outro. E aí você tem a persistência. No mundo do empreendedorismo, dos negócios, há um estudo que diz o seguinte: você monta um negócio hoje e não espera que ele floresça amanhã, daqui a um mês. Ele leva no mínimo 3 anos para deslanchar. O porquê que você vê tanta gente abrindo portas E fechando. Porque ela não deu o tempo de que o processo acontecesse. Verdade. Então tem. Agora há pouco nós até estávamos falando, né, daquela frase. Sim. Você adquirir participar do futuro se você resistir o processo, não é? Ô Marilene, existe assim um momento na sua jornada de empreendedora que te marcou mesmo e que você gostaria de compartilhar para que os nossos seguidores falassem, eu também vou conseguir. Ela conseguiu? Existe, é emocionante. Tem 2 fatos, assim, 3 na verdade, que foram os grandes desafios e que nunca pensei em desistir, mas que eles doeram muito. O primeiro era de como eu fui conquistar a minha formação. Eu, que já tinha um processo de uma PCD, uma paciente com deficiência visual. Olha, e que, ao meu ver, me desculpe interromper, que parece que é toda deficiência, nenhuma é boa, mas a visual, né? Limita muito. Limita, né? Limita. E eu tive que romper, né, essa deficiência quando eu fui para uma sala de aula à noite e eu sentava praticamente quase debaixo da lousa. E nesse sentar quase debaixo da lousa, eu incomodava, eu sei que eu incomodava algumas pessoas que não entendiam por que eu estava ali. Mas mesmo com vergonha, porque eu tinha medo de estar incomodando, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Até para lidar, para falar, né? Para mostrar, justamente, né? Ou até para ter um acolhimento melhor, né? Às vezes que tem uma deficiência, a gente retrai, né? A gente retrai. Então eu tive que romper para estar ali. O meu curso
curso que engloba tudo, ele foi 2 anos e meio. Eu tinha feito alguns cursos mais rápidos de massagem relaxante, mas esse que pega massoterapia de forma total foi no Senac de Dourados, por uma única turma. Eu falo que Deus move o mundo quando Ele quer te dar uma direção. Sim. E eu ia para esse curso, sabe do que, Lourdes? De moto, à noite. De Montes ou você já morava aqui? Não, eu morava em Montes, mas olha só, Olha. eu fiz um curso rápido de massagem, comecei a atender com a minha ousadia, porque como eu já tinha uma bagagem dentro da enfermagem, já facilitava. Já facilitava para eu não fazer com que meu paciente corresse risco, porque também tem as contraindicações dentro desse processo. Certo. E aí, eu fazia o seguinte, eu vinha de Montese bem cedinho, uma mochila de lençóis e toalhas, porque para cada paciente é um lençol e uma toalha, só para ele. Eu atendia 10 pessoas por dia. Então era uma bagagem grande. Era. E na outra mochila, o meu material de estudo, porque depois que eu atendia nesse espaço que eu alugava, eu ia para Dourados. Então eu atendia até às 18 horas, eu tomava um banho super corrido, quase nunca jantava. Sim. E eu ia para o meu curso. Eu fazia massagem num preço muito lá embaixo, porque o meu curso era caro para mim. Entendo. Então, o meu marido já estava sem condições, a lavoura estava naquele processo, né? Uma época de juros altíssimos, sementes. Eu lembro, meu marido também porque uma hora sol, outra hora chuva. É verdade. Então, eu trabalhava por um preço que dava somente para pagar meu curso. Então, eu tinha que andar de moto porque era mais barato. Então, eu ia para Dourados com essa motinha, e eu andei 2 anos e meio ali, e quando eu terminava meu curso, era 10h40 da noite. Eu colocava uma jaqueta de couro que eu ganhei de uma prima, porque eu não tinha nem o dinheiro para comprar essa jaqueta. Ela era um pouquinho maior que eu. Eu mal aguentava o peso daquela jaqueta, ela pesava mesmo. E eu fingia ser um homem em cima da moto, um mini homem, né? Mas um homem ali. Para poder, me livrar de desafios. Sim, que a gente sabe, né? O trajeto. Que a gente sabe, que a gente transporta ali a gente passa pela aldeia, né? E depois também para o distrito, né? Pelos distritos. E ficava longe. 10h40 da noite eu saía, uma pessoa que enxergava de forma bem limitada, eu vinha com aquela motinha. Eu nunca orei tanto na minha vida. Eu imagino. E um dia, que é um desses dias que me lembro, dia 12 de fevereiro de 2007, começou um temporal em Dourados, assim, o tempo virar. E os meus professores, a coordenadora do curso, disse para mim assim: Marilene, você é a pessoa que mais mora longe, que está num veículo que não te traz segurança, e a gente quer que você vá embora antes da aula acabar, porque o tempo está ficando feio. E eu vim. E aquele dia marcou muito na minha vida, porque por mais que eu corresse, quando eu cheguei ali, na altura da aldeia ali, né? Sim. Da divisa de Itaporã e Dourados, bem por ali, a chuva me pegou e era uma chuva com vento. E eu estava com uma moto 125, uma CGzinha 125. Uma potência mínima, né? Mínima. E eu não sabia se eu erguia o visor daquele capacete, não tinha como, e eu tentava. E para acabar de piorar, a água foi tanto que ela entrou no farol e queimou o fusível. E eu fiquei sem luz. Sem visão e sem a claridade, né, ainda. E aí foi difícil, porque parecia que eu estava dentro de um filme de terror. E eu só conseguia enxergar a estrada por causa dos relâmpagos, que eram muitos. E a minha família ficou desesperada, ligou para o Senac. Eu tinha um celularzinho, aquele celularzinho, né? Nokia. Não tinha nem como, eu não podia nem ver o cheiro de água que estava dentro da mochila, enroladinho dentro de uma sacolinha. Não tinha como dar notícias. Não tinha. E eu tive que desacelerar muito. E quando eu vi naquela curva da escolinha lá, eu estava entrando no colonhão do lado da mão contrária, porque eu não conseguia enxergar a estrada. E aquele dia foi assim um dos meus maiores desafios dentro da busca pelo conhecimento, da persistência, mas olhando para o foco que era lá na frente. E eu cheguei em Montese. Tempos depois,
minha família estava assim desesperada, o pessoal do curso estava desesperado porque Sim. eu não tinha notícia, né? E eu cheguei num pranto e foi maravilhoso chegar e abraçar meus filhos, meu esposo, e marcou. 12 de fevereiro de 2007 foi um marco Um marco. grande. O outro marco grande foi quando eu já estava empreendendo aqui em Itaporã. Um ano muito difícil, que a gente resolveu mudar para cá, e aquela alegria de mudar, e começamos a fazer a reforma, porque hoje o empreendimento que eu estou é só clínica, mas Sim. antes era clínica e casa. Então Era junto. eu atendia na frente e morava No no fundo, fundo. porque é bem grande, né? Uhum. E nesse desenrolar dessa reforma, para, né, deixar um ambiente mais gostosinho, meu marido teve uns problemas na roça, na sociedade, e aí, sabe aquela expressão, quando a vaca vai por brejo? Ela foi Você pro falou, brejo. foi. E aí nós ficamos numa situação financeiramente 0 vezes 0, com um traço na frente ainda, bem grandão, negativo. E bem nesse meio, eu vi oportunidade em meio ao caos. E essa oportunidade era a seguinte: tinha uma fisioterapeuta que se chamava Miriam, e ela dava aula de hidroginástica aqui em Itaporã. E o esposo dela era um juiz, eles tinham sido transferidos para outra cidade. E as pacientes que faziam massagem comigo, elas estavam desesperadas, porque elas iam perder a aula de hidroginástica. E em meio a todo esse contexto de uma falência, eu comecei a sonhar com uma piscina de hidroginástica. E, olha, a nossa situação era tão sensível e delicada, nossos filhos ainda eram pequenos, novinhos, e teve um dia que a situação, nós não passamos fome, mas a gente faltou até o básico. Limitou bastante. Limitou muito. E eu tinha um bife grande, nós somos em 5, e eu tinha que disfarçar aquele bife para 5 pessoas comer. E quando eu fui olhar, eu só tinha um dinheiro. Eu fui para o mercado e deu para comprar 3 batatinhas. Então, até assim, hoje, quando a gente se refere àquela época, os meus filhos falam, a época das 3 batatas. Olha, marcou. E eu comprei 3 batatas que era para poder fazer com que aquele bife aumentasse e desse para todo mundo. E eu pensando em comprar uma piscina na época das 3 batatinhas. É muita ousadia. E eu comprei. Eu não tinha cheque, eu não tinha nome limpo, porque meu marido estava envolvida junto dele, porque a conta conjunto na lavoura, e estava muito ruim. E as coisas aconteceram de uma forma extraordinária, no agir de Deus. E aquele homem que estava também com uma empresa nova em Dourados, querendo fazer clientes, eu apareço lá perguntando o preço de uma piscina e fiz uma proposta indecente para ele, porque ele recebia de entrada 30% e parcelava o resto em 10 ou em 5. E ele disse assim, essa é a minha proposta, qual é a sua? E eu disse assim, parcelar em 10. E eu não tenho entrada. Eu não tenho entrada. É ousadia. E eu só posso de uma forma, depois que você montar e eu abrir a minha aula de hidroginástica. Então isso me marcou muito. E eu digo para você, Deus trabalhou no coração dele, porque ele disse assim, você me dá um tempinho para pensar? E eu fui lá. Eu fui visualizar aquela piscina. Essa que eu quero. Olha o poder que nós temos em nossa mente. Deus faz a parte dele, sim, mas nós temos que fazer a nossa. Com certeza. E enquanto eu olhava para aquela piscina e pensava, você vai ser minha e eu vou trabalhar com você. E eu orava, Deus toca no coração dele. Isso juntou a minha ousadia, a bondade de Deus. E ele aceitou minha proposta. A generosidade, Deus tocou no coração daquele homem. Foi. E eu te digo mais, eu nunca trazei uma parcela. Olha aí. E as 3 batatas foi um único dia na nossa casa que a gente passou pelas 3 batatas. E não digo para você que até hoje
eu esteja tão abastada. Mas já tenho o Mas eu suficiente digo com para conforto. você, o que é riqueza? Se você me perguntar se eu sou milionária, não. Eu sou bilionária? Não. Sabe o que eu sou? Trilionária. E não é sobre dinheiro que eu estou dizendo. É sobre muito mais do que isso. É quem você tem, com quem você está. O quadrado do mundo mais caro é aquele que você está com pessoas que estão com você. Então, é isso que a Clínica Equilíbrios é isso que eu vejo. E é isso que os desafios me trouxe, né? E me fizeram estar aqui hoje. E que muito nos honra, você que está nos acompanhando. Eu fico assim emocionada com cada entrevistado, com cada aprendizado que vem. E aí me alegra que eu preciso chegar até você. Então, se você está gostando do nosso bate-papo aqui com a Marilene, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal Hora Mais com Lourdes Struziati, porque eu sei que também está impactando a sua vida. E o que mais motiva você a continuar para Equilíbrios chegar mais longe? O que me motiva é a forma com que as pessoas entram e a forma com que elas saem. Isso é o que tem me motivado dia após dia. Nós criamos uma rede de contatos, que eu falo que é uma rede de amor. Lá no fundo, nessa piscina, tem uma riqueza lá, mulheres que fazem hidroginástica, que criou uma amizade através do meu espaço. Sim. Então, além de proporcionar bem-estar, vai muito também além disso. Criou-se uma rede de afetos. Que lindo, né? Poderia dizer até uma rede de apoio, que está ali fazendo uma conversando com a outra. É uma coisa assim, elas têm grupos entre elas, o grupo do pastel, o grupo não sei do quê. Uma vai ajudando a outra, né? E uma compra, outra vende, outra... Justamente, o que eu já vi de cura, e não foi através das minhas mãos, uma curando a outra, uma curando a outra da depressão, sabe? Uma curando a outra do síndrome do pânico, da rejeição. O que eu vejo acontecer ali é uma coisa assim extraordinária, é isso que me motiva. É fácil, não é? Hoje nós somos em 16 profissionais. 16 profissionais. Olha que lindo, né? Você oportuniza 16 Sim. empregos na nossa cidade. E o sonho que eu tinha de dar formação para os meus filhos, ele foi tão além através do meu espaço, que através do meu espaço, vários jovens vieram e tiveram formação também, por eu dar oportunidade. Isso. E eu não falo isso para me vangloriar, muito pelo contrário, mas é porque eu vejo que eu tenho sido um instrumento não só na vida dos meus filhos, mas na vida de outros filhos, de outras famílias. De outras famílias. Sim. Mostrando seu exemplo e vendo ali, talvez uma mãe que não pôde falar, mas é uma mãe de seus filhos. Sim. Que está falando para aquele outro jovem, né? E outras pessoas já passaram por mim e hoje tem os estabelecimentos delas. Isso alegra, cresceram, né? Tanto e somos parceiros de trabalho. Quando a gente não tem vaga lá, a gente envia, vai e indicando. Vice-versa. Que lindo. E é lindo isso, sabe? Não tem preço. Porque as pessoas, eu vejo assim, o que eu busco para estar comigo? Semelhança. Vocês podem ter certeza que a minha equipe, ela não é apenas uma equipe, ela é um time. Isso. E nós nos proporcionamos, nós fazemos direto reuniões, nós nos acolhemos um ao outro para poder que pessoas também se sintam abraçadas e acolhidas. Diante de tudo que você me falou, como você concilia sua vida profissional e pessoal diante dessa grandeza da Equilíbrios agora, Marilene? Então, eu não consigo dizer assim que tem diferença. Ética para mim, ética pessoal com profissional, ela é a mesma. Não tem como eu ser uma Marilene na vida pessoal e uma Marilene fora. Porque o que nos define são as nossas ações. Com certeza. Eu acredito nisso. Concordo. Então, assim, a minha ação como pessoa, ela tem que ser ajustada como profissional. Né? Certo.
Porque é muito bonito a teoria, mas e a prática? Isso. Então eu concilio. Eu sei que eu tenho defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições, mas todo dia eu faço com que os meus defeitos hoje sejam menores do que os de ontem. Entendi. Você me fez lembrar de um pensamento que eu gosto muito, que diz assim, falando da prática da vida da gente, com o que a gente faz, né? Tem um que diz assim: o que tu fazes grita tão alto que o que você diz eu não consigo escutar. Nossa, é lindo. É lindo, né? É esse isso. pensamento, né? Profundo. Tem algum hobby fora, assim, da vida profissional? Tem. Primeiro, eu sou muito família, né? Sim. Muito. Eu amo estar com a minha família. Eu também. Mas eu sou um espírito livre, aventureira. E se deixar, ainda bem que tem gente que me puxa a rédea. É bom, tem que ter, né? Tem que ter. Eu sou muito aventureira. Tudo que aparece aquela dose alta de adrenalina, eu estou ali. Saltei de paraquedas, foi uma experiência incrível. Era meu sonho de criança e eu descobri que era meu sonho de adulta também. E foi saltar de paraquedas. E vou saltar novamente. Oh, meu Deus, que coragem. Aí meu conceito elevou mais ainda. Saltaria novamente. Gosto de montar. Eu amo cavalo. Não tenho fazenda ainda. Ainda. Não tenho fazenda ainda, mas eu tenho um amigo, muito amigo, que eu até falo assim, como vai a nossa fazenda? E vira e mexe, eu estou na nossa fazenda. E eu ando 3 dias a cavalo, eu vou para vacinação, eu faço parte da vacinação do gado dele, e eu sou contemplista, né? Ou contempladora, não sei como se diz. Sim. Mas eu estar sobre um cavalo, bem de madrugada, eu amo muito, e ver o sol nascer, a riqueza de toda aquele mato, aquelas flores do campo. Gente, aquele cheiro da natureza, isso me deixa assim, é um dos meus maiores hobbies, eu contemplar a criação de Deus de uma forma tão rica, né? Nossa, e as suas experiências de vida, de que forma influencia lá no seu trabalho, no seu toque, Marilene? Então, eu consigo desenvolver uma coisa que poucas pessoas conseguem, que é a empatia. Pelo fato de que eu venho de tantas dores, eu já tive tantas dores na minha vida, eu tive a dor da rejeição, eu tive a dor do desprezo, eu tive a dor da perda, de ser abandonada, e te entender, eu consigo. Experienciou, vivenciou. Porque eu vejo isso, eu experienciei. Porque uma coisa é você estudar como você vai receber alguém com uma dor de rejeição. Outra coisa é você já ter vivido a rejeição. Para você ter ideia, em 2004 para 2005, eu passei por um processo de uma cirurgia de um tumor maligno entre a minha corda vocal e a minha artéria. Nossa! E você sabe por que ocorreu isso, Lourdes? Porque diante de tantas dores, eu guardava para mim, eu não tinha para quem dizer. Eu não tinha com quem desabafar. Às vezes porque eu não queria deixar alguém triste pelo que eu estava vivendo, pelas minhas dores que eu estava enfrentando. E eu fui guardando, e eu fui guardando. E aí afetou. E eu fiz como se fosse um câncer de fumante. Eu nunca fumei, eu não sei nem colocar um cigarro na boca. Não convivi com fumante. Então isso é dor de rejeição, isso é dor de, né, não poder falar, de não poder me expressar. E quando chega alguém para mim, e eu olho e já faço toda a minha leitura, e eu sei aonde tocar, como olhar, como compreender, como acolher. Então, assim, eu já vivi uma experiência para que eu possa entender a sua. Então, eu acredito que isso vai deixando diferenciado. Se você me perguntar assim, diante de tudo isso que eu vivi lá atrás, se eu pudesse voltar, escolher ter passado ou não para ser o que eu sou hoje,
eu passaria novamente. Nossa, isso aí é muito lindo. Marilene, é maravilhoso. Você que está nos acompanhando agora, veja bem, de repente você precisa falar. Você às vezes não quer falar com um amigo, Sim. mas procure um profissional. Ele vai te compreender, ele vai te entender. Mas, Marilene, tem algo a mais, nós temos que ir, olha, nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando. Nós vamos, a Mas, equipe está aí. mas eu tenho que perguntar para você que você também desempenha um papel importante na empresa Sicredi. Você é coordenadora, o que você faz lá também, Marilene? Nossa, esse é um orgulho grande, né? Falar do Sicredi. O Sicredi é a terceira empresa de crédito sustentável no nosso país mais bem sucedida. Então, fazer parte desse cooperativismo é grandioso. Quando eu fui convidada para ser coordenadora de núcleo, eu não tinha ideia do que um coordenador de núcleo fazia. E eu disse assim, me sabotando, porque a gente se sabota muito. Muito, você às vezes tem que enfrentar. Eu não sou capaz, eu não aprendo, tem gente melhor do que eu. Mas a sorte que uma mulher de muita visão insistiu e só disse assim para mim. Ela acreditou mais em mim do que eu mesma. Hoje, depois do CIB, eu estou curada. Mas eu não tinha o CIB ainda, né? Eu não sabia quem era o verdadeiro eu sou. E aí essa mulher insistiu e só disse assim, confia em mim que você vai dar conta. E aí eu fui para ver o que era ser coordenador de núcleo. E eu fiquei feliz porque é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Os requisitos que você tem que ter para um coordenador de núcleo é muito lindo. E você passar essa imagem desses requisitos é grandioso. É porque você tem que tê-los, né? Você tem que tê-los. Não é assim, eu gostei da carinha dela e ela vai ser. Não é sobre isso. Porque hoje um coordenador de núcleo tem uma responsabilidade muito grande. É um cargo voluntário. Voluntário, vale a pena ressaltar porque eu já amo. Porque o voluntariadismo, sou apaixonada. Eu sou apaixonada por trabalhos voluntários. Sou. Mas hoje, dentro da coordenação de núcleo, eu represento de 2.000 a 2.500 carteiras de associados. Então, quando eu vou para uma assembleia, porque nós temos formação. Sim. Primeira coisa que um coordenador de núcleo tem que ter é a formação de coordenador saber o que ele vai de núcleo. Fazer. E é uma formação grandiosa e que exige tempo, mas é um investimento para a vida, sabe? Vale a pena. Então, eu tenho a formação de coordenadora de núcleo, através do Sicredi, ele te prepara, te mostra. Aí você tem que enfrentar as assembleias de coordenadores. Sim. Nós temos reuniões mensais para a gente saber do administrativo, é passado para nós todas as funções administrativas que está acontecendo, todo o processo, como a empresa, como a cooperativa está indo, né? De lucros, de perdas, tudo nós temos ali o relatório. Sim. Por quê? Porque nós representamos muitos associados. Então, tem horas que eu tenho que ir para uma assembleia geral e não tem como pegar e levar todos os associados. Então, você é a boca, os olhos, o ouvido desse povo lá na assembleia. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer valer os interesses do associado. Do associado, não é o seu interesse, né? Não, juntamente com os interesses da cooperativa. Da empresa. Então, eu sou o coordenador de núcleo, é o mediador entre o associado e a cooperativa. Então, a responsabilidade é muito grande. Uma outra coisa bacana também é sobre até a aprovação de projetos, né, do Fundo Social. Eu tive esse privilégio de poder participar enquanto presidente do Rotary. Nós tínhamos projetos e que passou pela sua avaliação do grupo ali, né? Pela nossa avaliação. E foi bom que serviu à comunidade. Eu, enquanto presidente voluntária também, isso. Então, a empresa contribuiu o seu trabalho lá, com certeza, também. E falar sobre o Sicredi também dá um podcast só sobre cooperativismo. Sim, vamos fazer um dia. Vamos! E é muito grande, é muito grandioso participar disso tudo, pelo fato de que o Sicredi é diferenciado, é uma cooperativa, né, que ela tem um olhar voltado para a sociedade próspera. E vem aí o Hospital do Amor, né? Verdade, vocês estão super
envolvidos, né? Gente, ainda esse ano, o Hospital do Amor em Dourados, ele será inaugurado. E ele numa grandeza com o mesmo de Barretos. Então, olha o tamanho do impacto na vida das pessoas. E a Sicredi e mais a família Guerra, que doou o espaço físico, né? Sim. E mais o Sicredi que está construindo. Nossa, vai ser um espetáculo para Grande Dourados. E você sabe como a gente faz isso, Lourdes? Todos nós que somos associados do Sicredi, nós temos um tijolinho lá. E é rico, infinito. Gente, é rico. Você quer mais? Tipo, você olhar, eu falo assim, olha, gente, aquilo lá é um patrimônio de amor, um patrimônio de afetos, um patrimônio que salva vidas, e que você olha e sente orgulho e fala assim, eu participei. Eu participei ali. Marilene, nós temos assim, o privilégio de estar trazendo pessoas aqui, né? Tiveram conosco a Maria e a Marluce, que são empreendedoras, né? Maravilhosas, sabe? gente. Tivemos a Érica Brumati, a Valdete, várias mulheres fortes, poderosas, potentes. E quais são os maiores aprendizados que você teve ao longo da sua carreira? Você já falou muito, mas resumidamente, qual que você diria, não, aqui, durante a minha carreira, esse ponto foi fundamental? O tempo é o que nós temos de mais precioso. Por isso, não perdemos tempo com coisas que não agregam conhecimento, com coisas que nos roubam energia. O que eu aprendi também, que pessoas vão me amar e pessoas vão me odiar pelo mesmo motivo. Mas não é sobre mim, é sobre as lentes que elas estão usando. Olha, isso eu preciso comentar. Às vezes, por fato de uma coisa ruim que alguém te falou, você já para. Sim. Não, é o olhar que aquela pessoa teve aquele momento. Mas isso não pode, às vezes, deixar impactar a sua vida. E às vezes você não consegue sair sozinho, mas existem profissionais. E que conselhos você daria, Marilene, assim, resumidamente, para mulheres que querem empreender na sua área ou em qualquer outra área? Olha, que Deus nos fez potente e que nós somos capazes e que nós vamos mudar esse estudo da ONU fazendo como? Mulheres empoderando mulheres, mulheres dando a mão para outra mulher e dizendo, vem cá e vamos subir junto. Hoje eu faço parte também, através do Sicredi, eu faço parte de um comitê mulher. O que é o comitê mulher? O comitê mulher é um braço de um comitê global, que é o Sister Society. Esse comitê global é um comitê de mulheres do mundo inteiro, mulheres líderes. E o que nós fazemos dentro desse comitê? Nós estudamos, nós estamos passando por processo de formação como lideranças para poder alavancar mais mulheres e brilharmos juntas. Você falando isso, eu penso assim, se a Marilene está aqui no topo, eu também quero estar, eu tenho que empurrar a Marilene, subir nesse degrau, aqui eu estou empurrando a Marilene, estou subindo e minha mão está estendida levando a outra. Pensa nisso. Enquanto eu estou subindo, eu também estou te levando. Não é sobre concorrência, nem competição. Não. Mas é muito triste, porque a gente ainda vê muito isso. Às vezes nós vimos algumas mulheres bonitas, lindas, e como temos a dificuldade? Eu não tenho. Eu olho e eu vou lá. Muitas mulheres devem estar nos ouvindo neste momento, me conhecem e sabem que eu sou assim. Às vezes eu estou na academia e eu estou lá sofrendo, doendo, e eu falo, eu vou desistir. Passa uma poderosa, com aquela perna linda, bombada, eu vou lá nela e falo, obrigada. Eu olhei para sua perna e você inspirou eu concluir o ciclo do que eu estou fazendo, justamente, né? É isso, em ser empoderada, levar as outras, né? Marilene, e o que significa ser mulher empreendedora para você em uma frase? Mulher empreendedora em uma fase. Deus disse, desça e causa. É isso. Vai lá, minha filha, e causa. E você está causando, né? E como, Marilene, você enxerga o futuro da massoterapia e das
terapias alternativas? As terapias alternativas são várias, são ricas, profissionais muito bons, claro que sempre em toda profissão tem uns bons, tem, infelizmente, mas nós temos, principalmente aqui em Itaporã, gente muito boa. Todos que eu conheço, que é envolvido na terapia, eu indicaria. Eu também recebi no meu tratamento, até vou citar o nome dele, não é uma mulher, mas foi um homem que me assistiu muito, que é o Jefferson Barasso, com a terapia rica dele, que é de barras, né? Toque também. Toque também, barra de axis, né? Isso. Então, gente, há vários tipos de terapias que, se você não se dá com uma, procure outra. Mas faça parte desse rol de pacientes, né? Sim. Porque você pode ter certeza que vai transformar a vida, vai ter qualidade de vida. Marilena, estamos chegando quase ao finalzinho do nosso bate-papo. Amém, né, equipe? E eu queria dizer, se pudesse deixar uma mensagem para os nossos seguidores, de um modo especial para as nossas seguidoras, e uma mulher também pode fazer com que seja inspiração para um homem também. Qual mensagem você deixaria? Olha, a minha mensagem de hoje, e eu me emociono quando eu falo isso, todos nós somos projetos de Deus. Existe alguém mais potente, mais sábio, mais soberano do que Deus? Não. Pois é. E foi Ele que nos projetou. Então, se você é um projeto de Deus, quando um projeto está em andamento, ele tem um propósito, não tem? Sim. E é isso que eu vejo. Eu tenho o meu, você tem o seu, eles têm o deles, cada um com a sua peculiaridade. Porém, nós somos sonhados e projetados por Deus. Para coisas boas sempre, né? Sim. E esse projeto, ele faz sentido, senão ele não teria sido feito. E nós estamos aqui para cumprir esse projeto. Então não deixe que alguém com as lentes escuras possa ofuscar o seu projeto. Só siga em frente, siga e olha para quem te projetou. Tenha ousadia, tenha coragem. Você pode fazer das suas dores vitórias. O que eu vejo na minha vida hoje, através das minhas dores, elas me trouxeram para ser uma mulher vencedora. Então nós somos projetos de Deus. E no projeto de Deus, ninguém derruba. Marilene, muito obrigada. Me enriqueceu muito. Minha equipe está toda feliz. E eu quero te agradecer imensamente pelo seu sim ao nosso convite. Eu que agradeço, me sinto honrada mais uma vez. E para você que receber esse convite, só venha. Tem muita riqueza nessa sala. E eu já quero desde já, Lourdes, parabenizar por este programa maravilhoso. E é um projeto maravilhoso que você está fazendo, isso que nós acabamos de dizer. Uma mulher potencializando outras e outros. E isso é grande demais. E eu não estou jogando confete. Eu acho extraordinário e que Deus te abençoe. Cada dia te ilumine mais. E eu quero deixar uma mensagem aí para todos, homens e mulheres. Sim. Metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas. É isso aí. E assim, eu agradeço você que esteve conosco até agora. Obrigado por você estar nos acompanhando. Se gosta, dê o seu like, compartilhe, se inscreva lá no YouTube, Hora Mais com Lourdes Strosiati. E quero também agradecer o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para sua casa. E vamos, como sempre, terminando. Até o próximo episódio. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Então, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero que você fale um pouco quem é o Maicon, de onde vem, o que está até agora aqui. Fala para mim, Maicon. Vamos lá então. Eu sou o Maicon Braga, né? Tenho 21 anos
nasci em Dourados. E um ponto diferente é que eu não nasci na família a qual eu moro hoje, né? Eu sou filho adotivo. O pessoal me chama de multifunção, porque eu faço bastante coisa. Aí você deve pensar assim, mas se faz um monte de coisa, talvez não seja bom em todas, né? E hoje, o que você está fazendo na sua vida? Lógico, você é diretor aqui do podcast. Além de diretor deste podcast, né, que o pessoal tanto gosta, eu trabalho em outras situações também. E em qual área você quer atuar quando terminar, ou ainda não deu tempo de pensar sobre isso ainda? Por mais que eu esteja quase acabando, eu não decidi em qual área atuar. Eu sei que eu quero ser advogado. Eu prezo muito pela defesa, né? Meu pai até sempre brincou muito comigo, porque ele falava alguma coisa, minha mãe rebatia, eu ia lá e defendia minha mãe. Hora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.